Ei amigos, Deus continua abençoando a sua vida. A mensagem de hoje é a principal mensagem que o Senhor tem colocado no meu espírito para gravar esses vídeos. Essa mensagem vai estar falando que Jesus veio à Terra e tirou o pecado da humanidade. Lá em João capítulo 1, versículo 29 está escrito o seguinte, abre comigo aí. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem ela entrou no meu coração e eu oro para que entre no teu coração também, para você entender que não tem pecado mais para te condenar. Vamos ler alguns versículos que vai falar sobre isso. Abre a Bíblia comigo aí e vamos estar meditando na sua palavra, na palavra de Deus. Não existe pecado mais para te condenar, não existe pecado mais para te matar, para te punir, para te castigar. Acabou a culpa. Deus não pesa mais a mão sobre o ser humano, porque ele pesou a mão em Jesus. Acabou a culpa, porque Jesus foi culpado no meu e no seu lugar. Ok? Abre comigo lá em Isaías capítulo 53. Versículo 4 está escrito: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Eu vou ler o versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O Senhor decidiu esmagá-lo, culpá-lo, condená-lo no nosso lugar. Como não amar mais? Ou como não passar a amar esse Jesus maravilhoso que morreu por mim, morreu por você? O versículo seguinte que eu vou ler é o versículo... Nós vamos pular lá para Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Aleluia. Está escrito o seguinte. Romanos 6, 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Guarda essa palavra comigo aí, graça. Você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O versículo seguinte é o Romanos mesmo, capítulo... Vamos ler o Gálatas. Gálatas 1,
4. Gálatas 1:4 está escrito: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Glória a Jesus. Vai meditando nos versículos. Eu vou ler Gálatas 3:13, um pouquinho adiante. 3:13 está escrito: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo seguinte, lê lá depois, eu não vou ler todos os versículos aqui, tem vários versículos, são mais de 50 versículos falando que Jesus eliminou o pecado da terra, do homem, daquele que crê nele. Gálatas, 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, eu pulei outros versículos aqui, mas eu estou pegando aqui aqueles que eu estou acreditando no momento, aqui são os principais para você nesse dia. Lê lá, pula lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Hebreus 9, 13 em diante. Está escrito: ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. No versículo 15: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Deus começa a anunciar para nós aqui uma nova aliança. Lembra a palavra que eu falei para você guardar? Graça. Hebreus capítulo 9 ainda, né? Versículo 26 e 28. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Versículo 27 está escrito: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Amém, queridos? Uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Esse muitos é aquele que crê, ok? Porque nem todos vão crer, porque nem todos creram. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 10 em diante. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca, forte isso aí, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante,
Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados no estrado dos seus pés. Versículo 14, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amigo, nos vídeos anteriores nós falamos do sacrifício de Cristo, da importância do sacrifício de Cristo. Nós falamos que antigamente os sacerdotes eram que sacrificavam a Deus para o pecado do povo ser perdoado. Cristo veio no lugar dos sacerdotes, Cristo veio no lugar de bodes, né, nós lemos aqui, Cristo veio no lugar de touros, de novilhos, se ofereceu em sacrifício e também, né, por mim e por você. Nós que éramos para ser sacrificados. O próximo versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 17 em diante. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha aí, irmão. Graças a Deus. Pula lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele tirou o pecado da humanidade. Eu vou ler. Pula comigo lá em João, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação, sacrifício, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Versículo 12. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Capítulo 3, versículo ainda 1 João, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Aleluia. 4:10, 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, que é sacrifício, pelos nossos pecados. Amém, queridos? Eu vou ler o último versículo. Eu vou ler 1 João, Apocalipse 1:5. E vou concluir lá em Romanos, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, está escrito: E de Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, Jesus ressuscitou, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amém, querido? Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O versículo 2, não tem lei mais para você guardar, a lei agora é esta aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida, aleluia, me libertou da lei do pecado e da morte. Viva, filho. Viva, querido. Acredito muito que eu estou gravando esses vídeos aqui para uma libertação da sua vida.
Eu acredito muito que eu estou gravando esses vídeos aqui para Deus trabalhar na sua vida de forma diferente, para você aceitar o mover de Deus na sua vida. Deus, ele não coloca peso sobre você, ele não coloca obrigações sobre você. Eu acredito poderosamente que ele está trabalhando para mudar a sua história. Na verdade, querido, se você crê, ele já mudou a sua história. Quando Jesus bradou bem alto, bem forte lá na cruz, está consumado. Ali ele mudou a sua história. A única coisa que você precisa fazer hoje é crer. Crer, basta. Nós estamos entrando numa nova era. Na verdade, a era da graça. Quando Cristo bradou lá na cruz, ele traz uma nova era, que é a era da graça. As próximas mensagens, então, eu vou estar falando da graça de Deus. E eu estar falando também, diferenciando graça de lei. Então nós não vivemos mais na lei, na prática da lei, na obrigação da lei, nas ordenanças da lei, para viver agora na graça de Deus. Ok? A graça começa justamente ali, quando Cristo brada lá na cruz. Ali uma nova aliança foi feita. Eu falei para você frisar a palavra graça. Quando Cristo brada na cruz, uma nova aliança foi feita para a gente começar então a viver essa graça, maravilhosa graça. Lembrando que é dentro dessa graça que Jesus ressuscitou, maravilhoso, a morte não pôde detê-lo. Na minha camisa está escrito aqui: Jesus Cristo ressuscitou, ele ressurgiu. A morte não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo. E ele não só ressuscitou, esse Jesus maravilhoso, ele não só ressuscitou, mas ele está voltando. Esse Jesus Cristo maravilhoso não só ressuscitou, mas está voltando. Próxima mensagem, Deus permitir, a gente vai estar falando de algo muito forte que está acontecendo, não só essa pandemia que parou o mundo, mexendo com todos nós, mas vou falar algo muito forte que aconteceu recentemente, que foi a aliança de paz entre os Emirados Árabes, nações árabes, com Israel. Um grande sinal da volta, a segunda vinda de Jesus Cristo. Amo muito você, creia em Jesus e viva nessa terra. Amém? Viva feliz e viva em paz nessa terra. Deus te abençoe. Um ótimo dia.